Meus amados irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa paz que excede todo entendimento, guardará em vossos corações, tá bom? Deus permaneça ricamente, abundantemente abençoando as vossas vidas, tá certo? Deus abençoe tua vida ricamente. Olha, eu quero avisar vocês, né, agradecendo a todos que me acompanham pelo canal Aletheia Ruben News, tá bom? Deus abençoe ricamente com bênção dos céus a sua vida, tá bom? Olha, e para sua meditação, quero deixar aqui uma passagem bíblica no livro de Filipenses, Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses, à igreja de Filipos, tá certo? No capítulo 4, versículo 4 ao versículo 6, que nos diz a palavra do Senhor. Regozijai-vos sempre no Senhor. E outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa iniquidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições seja em tudo conhecida diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. Meus queridos e amados irmãos, a vocês que pelas redes sociais do YouTube, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês, não é? Meus queridos irmãos, está aqui uma passagem de exortação, não é? O apóstolo Paulo, escrevendo essa epístola à igreja de Filipos, o apóstolo Paulo se encontrava preso em Roma. Essa epístola, ela tem a sua data de 62 a 63 depois de Cristo. O apóstolo Paulo se encontrava preso em Roma. E eu quero usar como tema para esta mensagem a alegria de viver por Cristo. Aleluia. Bem sabemos, meus amados irmãos, que a nossa alegria não está baseada em estrutura financeira aqui na terra. A nossa alegria é independente de qualquer coisa aqui deste mundo. A nossa alegria é estar em Cristo, viver para Cristo, se alegrar em Jesus Cristo, independente do que você esteja a passar. Tá certo? Mas a Bíblia, no capítulo 4, versículo 4 desse livro que eu li, na Bíblia atualizada, vai estar dizendo: alegrai-vos no Senhor. E outra vez vos digo, alegrai-vos. Como essa minha Bíblia, essa que estou lendo aqui agora, é uma Bíblia corrigida, ela diz: regozijai-vos sempre no Senhor, que tem a mesma notificação, né, de alegrai-vos no Senhor. E quando se fala em alegria, está falando aqui independentemente do que você esteja a passar. Eu não sei o que você estará a passar. Sou desconhecedor do seu problema, mas se eu soubesse também não poderia te ajudar, a não ser orar por sua vida. Mas a vida cristã, ela é uma vida de altas e baixas. Mas não deixe se levar pela angústia em meio à aflição que você esteja a passar, em meio às lutas, em meio às tribulações. Não deixe que isso afete a tua fé, a tua certeza de vitória em Jesus Cristo. Porque quando tudo está bem na nossa vida, quando estamos com saúde, quando estamos bem em recursos financeiros, não falta nada, nós devemos nos alegrar, nós devemos sempre estar alegre em Jesus Cristo.
mas também quando a prova bater em nossa porta, devemos estar nesse mesmo equilíbrio espiritual, servindo ao Senhor com alegria, independente da circunstância da vida que nos surpreende, como aquela tempestade, onde vai falar Mateus 8, 23, que vai falar sobre a grande tempestade. A gente vê que os discípulos eram homens acostumados à pesca, conhecia a forma de tempestade quando surgia, né? Conhecia os temporais. Eles tinham esse conhecimento porque eram pescadores, era a sua rotina, era o seu ganha-pão, né? A pescaria, tá certo? No mar da Galileia. Só que a Bíblia diz que de repente surge uma grande tempestade, um grande temporal, e eles se encontravam, né, no mar da Galileia. Porque foi uma ordem que Jesus disse para ele: passais para outra margem. E Jesus mandando essa ordem, falando para com os discípulos, Jesus manda que ele pegue o barco e atravesse para outro lado da margem do mar da Galileia. Enquanto isso, Jesus vai orar no monte. E lá no monte, com certeza, Jesus estava intercedendo ao Pai pelos seus discípulos. Jesus nunca nos deixa só. Jesus nunca desampara os seus, principalmente aqueles que têm uma intimidade, que têm uma comunhão com Ele, que têm certeza que por mais amargoso que o problema seja, mas ele sabe que Jesus tem a solução. Mas o segredo é estar perto dele. Porque a Bíblia fala, a qual nós lemos, capítulo de Filipenses 4, versículo 5, a parte B, vai dizer: perto está o Senhor, Ele não está longe, mas que as vossas petições só podem ser conhecidas através da oração. Porque não é que quando você ora, o Senhor não esteja ouvindo a sua oração. O Senhor ouve tudo, sabe tudo. Porque a Bíblia diz no livro do profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 1, diz que o seu ouvido não está gravado, mas também sua mão não está encolhida, para que não possa abençoar, salvar, operar milagres. Perto está o Senhor. Em meio às tribulações, em meio às lutas, à aflição da vida, que você possa estar perto do Senhor, se alimentando da sua presença, se enchendo da sua presença. Ai, adore-me, camantra, dá-me ovação. Não deixe que essas lutas, essas aflições, esse problema te deixe para baixo, cabisbaixos, sem direção, sem rumo. Mas Jesus é a tua direção, é o teu rumo, é a solução para os teus problemas. Não perca o equilíbrio espiritual, que a sua mente possa estar cativa a Cristo e os teus olhos voltados não para o problema, não para a luta, mas para o Senhor, o Deus eterno, o El Shaddai, aleluia, o El Salim, rocha, Deus, rocha minha, aleluia, o Yahvé Laim Roim, o Senhor que ouve e vê, aleluia, porque Ele sabe o que você precisa, mas Ele quer que você possa estar perto dEle,
através do veículo chamado oração. Aleluia! Porque a oração é a única ferramenta que pode mover as mãos de Deus ao seu benefício. Muitas pessoas, por passar momento de tribulação, de aflição, de luta, muitas vezes se deixa se elevar pela tristeza, né? E vem uma decadência espiritual, uma oração minguada, uma oração sem fé. A fé já não existe porque existem 3 tipos de fé. A primeira fé é uma fé que todo mundo nasce com essa fé, a fé natural. Todos nascem um dia nasce, aí quando chega a certa idade, e tem uma fé de um dia poder viajar para outros países. Tem a fé de um dia acertar na loteria. O povo do mundo é assim, né? Tem essa fé. E existe a fé da justiça, da justificação. Quando fala em Romanos capítulo 5, a fé da justificação, a fé da salvação. Mas existe a terceira fé, que é a fé que você tem que estar, viver, conviver, se apegar. É a fé sobrenatural. Essa fé que você tem que andar. É a fé que fala em Hebreus 11 primeiro. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas a prova das coisas que não se vê. Hoje você está vendo nada. Hoje você se encontra encurralado, você se encontra em momentos atraído pelos problemas, mas a tua fé elevará um grau e um nível tão alto, tendo confiança em Deus, estando perto dele, a vitória é certa em nome de Jesus. Não há luta, não há problema maior do que o teu Deus. Deus é um Deus que provê. E a fé é Jireh, aquele que provê em meio às guerras, em meio à tribulação, em meio à aflição. Ele provê para você paz. Ele provê para você uma saída. Mas tem que estar nele. Viver uma vida de fé, confiança e obediência à sua palavra, para que a palavra gere em você milagres. Porque ele ainda faz. Ele ainda faz. Salmo 46, versículo 9. O salmista diz: ele ainda faz cessar as guerras até o confim da terra. Ele quebra o arco, ele corta a lança, queima os carros no fogo. Então aquietai-vos e sabeis que ele é Deus. Em meio à aflição, em meio aos problemas, às lutas da vida, a tribulação, muitas vezes atrai a incerteza, atrai dúvida. Mas não deixe que isso possa vir ao teu coração. Então somente permaneça olhando para o alto, o autor e consumador da sua fé, porque ele ainda faz. Ele é, ele não era, ele não vai ser, ele é. Ele é para você. O que você precisa é Kamashuri-Kamahai. Ele é para você o que você precisa que ele seja na sua vida. Esse é o teu Deus. É o meu Deus.
em meio à tempestade que os discípulos estavam passando ali na margem do mar da Galileia, uma grande tempestade surge, desconhecida aos seus olhos, porque ele tinha costume de pescaria e de conhecer o tempo. Ele sabia que aquela tempestade ali era uma tempestade fora da normalidade do seu conhecimento. Só que nessa tempestade, nesse temporal, Jesus já não estava mais no monte orando. Ele estava dentro do barco, descansando. Nesse momento, ele estava no barco. Em outro momento, ele não se encontrava no barco. Em outra passagem bíblica, ele vem andando por cima das águas. Eu não sei como ele vai ao teu encontro para te socorrer, mas ele vai chegar na tua vida. Eu não sei se vai por cima das águas, eu não sei que lado ele vem, se é pela esquerda, pela direita, eu não sei. Mas uma coisa é certa, estando ele no barco ou fora do barco, ele nunca vai te perder de vista. Ele vê tudo, sabe tudo e é conhecedor de tudo que você estará a passar. Somente ele é a solução para a tua vida. A tempestade, a grande tempestade, o grande temporal que surgiu na vida dos discípulos, açoitando o barco de um lado para o outro, eles, em vez de se concentrar nos céus, em vez de ele lembrar que Jesus estava na popa do barco descansando, mas a primeira coisa, em meio àquela grande tempestade que veio sobre a sua mente, não foi Jesus lembrar de Jesus que estava no barco, mas sim inquietar-se com aquela vendaval. A primeira coisa foi se perturbar, ficar aflito, afligido, em meio àquela tempestade. Quando surge aquela grande tempestade, em vez de ter calma, lembrar que Jesus está no barco, que está no controle, ele se desespera em meio àquela grande tempestade, aquele grande temporal, porque o que causa a tempestade são ventos. E o barco estava entrando água, desesperaram. Mesmo assim é você. Quando as coisas não dão certo, quando as coisas estão difíceis, a primeira coisa quando as lutas vêm, quando a prova bate em sua porta, é o desespero, é a angústia, é a tristeza. E quando você age dessa forma, você sai do equilíbrio espiritual que Deus quer que você permaneça, para poder estar sempre na presença do Senhor, buscando a Ele. Quando você age dessa forma, você sai do equilíbrio espiritual. Aí muitas vezes, saindo do equilíbrio espiritual, muitas vezes surge a dúvida, a incerteza. Muitas vezes fica triste com a situação, achando que Deus não está vendo. Mas volte para o equilíbrio espiritual. Esteja perto do Senhor em tempos bons, em tempos ruins. Sempre permaneça firme, constante, elevando as tuas orações, a tua súplica, para ser conhecida diante daquele que pode solucionar todo tipo de problema, porque Ele é especialista em resolver todo tipo de problema. Não há problema que Ele não possa resolver. Mas que a tua petição seja sempre conhecida através do veículo chamado oração. A oração move a mão de Deus para te ajudar e para te socorrer. Alegre-se no Senhor.
Anime-se no Senhor. Quando a Bíblia vai nos falar, no livro do Salmo de número 100, versículo 2, a Bíblia diz: servir ao Senhor com alegria. Alegria significa júbilo. Alegria significa prazer. Tenha prazer de servir ao Senhor. Tenha alegria de servir ao Senhor. Que a tua alegria não esteja focado nas coisas terrenas, porque sabemos que um dia tudo aqui irá passar. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Você passou de ser cidadão da terra para ser cidadão do céu. A tua pátria celestial é a nova Jerusalém, é Canaã que te espera. Então se preocupe primeiro de estar buscando o reino de Deus, a presença do Senhor. Se alegre, sirva a Ele com alegria, sirva a Ele, independente do que Ele possa fazer na tua vida, sirva a Ele, porque Ele é a tua garantia de vitória. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 19, se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Aleluias. Mas eu quero dizer para você nesta manhã que Ele é providência. Ele é providência dentro do rebuliço que você está a passar. Ele abrirá um caminho, abrirá um caminho em meio à tormenta da mácia, com triação, porque Ele é um Deus que age, que faz e que opera. Quando nós andamos pela uma fé sobrenatural, não há impossível, para Deus. Aos homens, tudo muitas vezes se torna impossível. Para os homens, possa ser impossível, mas para o teu Deus, nada é impossível. Tudo é possível. Aqueles que crê no Senhor Jesus. No livro de Isaías, capítulo 54 do livro do profeta Isaías, versículo, aleluia, Isaías 54, versículo, aleluia, ele fala uma expressão bastante gloriosa, que quando a Bíblia nos exorta de uma forma tão maravilhosa, tão sublime, Isaías capítulo 64, versículo 4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele espera. Meu Deus, eu sei que esperar não é fácil, mas enquanto você estiver na sua inquietação, Deus permanece sentado, só observando o seu comportamento, o seu desespero, a sua aflição. Vença isso através da oração, mas mantenha o equilíbrio espiritual. Não se desespere, não vá ao extremo, mas permaneça firme, constante na presença do Senhor, sabendo
que na presença dele você estará guardado, protegido, revestido. Se encha de Deus. Perto está o Senhor. Mas Ele quer que você possa buscá-lo e permanecer perto do Senhor. Quando a Bíblia vai enfatizar num capítulo 16 do Evangelho de João, versículo 20, parte B: mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Alegria vai chegar na tua vida. Quem falou foi Jesus, essas palavras. E aquilo que Ele fala arde em nosso coração, porque quem confia sabe, tem certeza que quando Ele fala, a vitória é certa, no nome santo e precioso de Jesus, no nome dEle. Você pode todas as coisas, como disse o apóstolo Paulo. Agora, levante-se, esforça-te, tem de bom ânimo, com a força, com a graça que está em você. Reanime-se no Senhor, como fez Davi em meio à angústia, em meio ao problema. Livro de Filipenses, 1 Tessalonicenses, bem melhor, capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, versículo 16 ao 18. Regozijai-vos sempre, ou alegrai sempre. Versículo 17, orais sem cessar. Uma oração incansável, uma oração de fé, de certeza que Ele agirá. Orar sem cessar é orar incansavelmente. Porque a prova da tua vida, o problema da tua vida, ela teve um começo. Mas você sabe quem vai dar o fim para ela? É Deus. Mas em meio à prova, em meio à luta, demonstre que você depende dEle, que você ama Ele, que você serve a Ele, que você deseja Ele, que você quer estar sempre perto dEle, independente do que Ele pode fazer por você. Aleluia. Versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Tem pessoas que dizem, por tudo das graças. Não. A Bíblia diz, em tudo. Esse em tudo aqui é o que você estará a passar. Esse em tudo aqui é o que você estará a viver agora, nesse presente momento que você estará a passar. Mas diz a Bíblia, em tudo dai graça a Deus, em Cristo Jesus. Porque é a sua graça que traz reforço, é a sua graça que traz conforto, é a sua graça que traz fortaleza, é a sua graça que nos reanima, é a sua graça que nos traz restauração, é a sua graça que nos traz cura no espírito e também cura no corpo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Porque muitas vezes passamos por um processo de luta, de aflição, de tribulação, mas nesse processo Deus está com você. Há um propósito. E quando chegar o propósito, você vai desfrutar das bênçãos do Senhor, das vitórias dele. Então somente não se curve ao problema. Não se entregue ao problema.
mas alegra o teu espírito em Cristo. Se esforce nele, espere nele, porque quem espera em Deus, resposta terá. Mas nunca se esqueça de viver uma vida honesta, uma vida de sinceridade, uma vida de um verdadeiro adorador. Adorar a Deus não é simplesmente louvar, não é simplesmente louvar, mas levar uma vida de jejum, de oração, porque louvor é como você estivesse agradecendo pelo aquilo que Ele fez e está fazendo em sua vida. Mas ser um verdadeiro adorador é você ter uma vida equilibrada, espiritualmente falando, de jejum, oração, leitura da palavra de Deus e viver uma vida de obediência, para que a obediência da sua palavra, a palavra dele, possa gerar em você o milagre que você estará a esperar. E Deus permaneça abençoando as vossas vidas em Cristo Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a divina consolação do Santo Espírito seja com todos, hoje e para todos sempre. Você em casa diz amém. Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus.